É uma pergunta que me fazem sempre nesse percurso que o Max descreveu aí da minha carreira, nesses últimos quase 12 anos que eu trabalho na Via, os últimos 7, 8 anos foram em cima dessa causa. E quando eu comecei a trabalhar nisso, eu tinha 32 anos. E a pergunta que me fazem é, o que esse garoto de 32 anos tem a ver com uma causa de mais 60? Né? E essa pergunta eu sempre nunca sabia direito como responder, e eu fiquei buscando na minha memória, por que tem a ver isso aqui? A primeira memória foi com a minha avó, uma relação que eu acabei criando quando eu tinha por volta de 15 anos, que eu ia uma vez por semana na casa dela, um pouco antes da aula de inglês, chegava lá e ficava sem muita conversa, não tinha muita conexão com ela, mas para ela estava maravilhoso, né? Ela ficava só me olhando e era gostoso. E eu comecei a puxar papo, e no papo foi uma viagem, foi uma exploração maravilhosa. Foi descobrir um pouco de história do Brasil, história da família, um pouco de como é que tinha sido a faculdade dela, né? Como é que ela tinha conhecido meu avô e várias coisas. Então aquilo ali começou a se tornar um momento muito prazeroso. Essa é uma lembrança que eu tenho muito, muito forte desse idoso, desse envelhecer. Agora, mais do que isso, eu fui descobrindo quantas Iracemas existiam dentro daquele corpo frágil, né? Que já passava os 80 anos, e quantas vidas que tinham vivido ali, né? Quantos ciclos que já tinham sido passados, né? E, na minha visão, não tinha aquilo ainda, né? Porque, na minha visão, tinha uma senhora que já estava se fragilizando, e aquela fragilidade também vinha por uma coisa muito dura. No final de vida, já era viúva, já tinha falecido o seu neto mais velho, os seus 2 filhos já tinham falecido. Um dos filhos do meu pai, que faleceu, tinha por volta de 16 anos, e foi bastante duro para mim. E uma outra coisa que me ligou para essa questão de saúde também foi quando um amigo meu, por volta de 20 anos, faleceu de ataque cardíaco. Esses 2 gatilhos, na prática, me despertaram um pouco de, acho que eu estou novo ainda, estava com 20 e poucos, mas acho que eu deveria estar preocupado com a minha saúde, né? Eu deveria fazer check-ups, devia fazer promoção e prevenção na minha saúde. Bem, comecei a fazer com um médico lá, indicado da família, e esse médico, por que pareça, no 2º ano, me disse assim, você é muito novo, você não precisa fazer isso, né? Você está procurando doença. Aquilo ali foi muito estranho para mim, porque pela primeira vez eu percebi que médico e saúde não tinham necessariamente uma convivência, né? Médico convivia muito bem com doença, né? Se eu não tinha uma doença, eu não tinha por que estar ali, né? E aquilo, de novo, foi só aumentando a minha inquietação, né? E nessa inquietação, o único caminho que eu acabei seguindo, imediato não, já tinha por volta de 28, 29 anos, foi justamente sair daquela carreira corporativa, que eu tinha até me baseado muito na história do meu pai, que tinha tido uma carreira parecida, e falei, sabe uma coisa? Eu vou empreender para as coisas que eu acredito, né? E daí que eu abri a Via Gutenberg. Quando eu abri a Via Gutenberg, basicamente eu encontrei o Paulo Puterman é meu sócio, somos 2 sócios, ele já tinha uma carreira de empreender, e eu não tinha. Então a gente se juntou para fazer uma coisa diferente. O que seria essa coisa diferente? Seria como é que efetivamente a gente coloca uma causa dentro de uma organização. Como é que eu mantenho um propósito no meu dia a dia? E como é que eu não sou empresário, empregado ou funcionário, mas eu sou uma pessoa integral buscando a minha realização, né? E é isso que a gente faz, né? A gente trabalha com causas. Basicamente são 4 causas que a gente trabalha, sempre de uma maneira bastante empresarial, mas com causas. Se a gente não tiver resultado para as causas, a gente não teve o resultado que a gente queria, né? Esse resultado para a gente é muito complexo, porque a gente está falando de causa, na verdade, está falando de um monte de resultado maior, porque vai sair de dentro da história da empresa e vai vir uma coisa muito maior, né? Quero transformar, ressignificar o mais 60, é uma das causas, né? Então, a gente começa a ver que tipo de resultado que não é aquele resultado típico de empresa, dar lucro e a gente tem um número de funcionários muito grande. Claro que essas coisas fazem parte de alguma forma, mas na prática o que a gente precisa é
conseguir mobilizar pessoas em torno da nossa causa, né? Hoje em dia, a gente mobiliza pessoas e organizações, né? Então, só no ano passado, a gente mobilizou 123 organizações das mais diversas. E, na prática, é isso que a gente faz, é mobilizar pessoas, mobilizar organizações em torno de uma causa, criar engrenagens que elas consigam conciliar os seus objetivos e, daí, movimentar e fazer uma diferença mesmo na causa que for, né? Mais do que 123 organizações, foram 98 pessoas, não funcionários, né? Funcionário, no final do ano passado, a gente tinha nenhum, né? A gente tinha 98 pessoas, que eram mais do que o funcionário que tem uma função. É uma pessoa que está dedicada, como eu falei no começo aqui, que é um amador, que ele ama o que ele faz, que ele efetivamente está não contando as horas ou o dinheiro, mas está aqui por um propósito, né? Então, isso para mim são os grandes resultados da organização. Dentro da causa Mais 60, o que a gente vem trabalhando é com várias empresas em como que a gente constrói plataformas que efetivamente façam diferentes. Desta forma, tá? Então, essas plataformas começaram como a Olga comentou aqui, o Cine Maioridade, e tem várias outras, e se tornou o Circuito Maioridade. Essas plataformas têm vários também, a gente é louco por resultado, tá? Louco por ter indicadores de resultado. Então, não só já passaram 17 mil pessoas, centenas de profissionais já se formaram entre o que é saúde e cultura nos nossos programas, assim como a gente já ajudou esses nossos parceiros, porque a gente está falando dessa grande causa, a também avançarem. Num processo muito próximo da prefeitura, a gente acabou fomentando com que eles tivessem efetivamente uma política pública para atendimento dia de idosos. E esse é o trabalho um pouco que a gente tem. Muito difícil, muito árduo, né? Mas é isso que acaba dando resultado e o prazer da gente estar aqui hoje, né? Hoje é um bom exemplo disso aqui. E uma coisa importante é, nessa forma de atuar, os resultados são surpreendentes. Não são planejados, né? Os resultados são tanto o sorriso das pessoas nos programas, como números que vêm, mas absolutamente são surpreendentes, né? Então, o ano passado, por exemplo, a gente foi reconhecido como uma das práticas modelo para a saúde no estado de São Paulo. Poxa, mas até então todo mundo falava que cultura não era saúde, né? Que atividades físicas cognitivas não era saúde, né? Então isso acaba surpreendendo muito a gente. Agora, mais do que essa surpresa, o que é gratificante para a gente, a gente poderia estar mostrando um monte de número aqui, apresentação corporativa, e não é o que a gente vai fazer, né? Na prática, isso aqui é que é resultado para a gente. Cadê o pessoal da Vila Clementina, né? O pessoal da Vila Clementina, em peso aqui, eles formam o núcleo do Circuito Maioridade, né? O Circuito Maioridade, tem pessoas que já estão há mais tempo, outras que estão há menos tempo, mas o núcleo já tem há uns 2 anos aproximadamente. Na prática, nessa semana, eles enviaram para a equipe, que chegou até mim, um abaixo-assinado para melhorar as condições, porque a gente queria uma série de elementos ali. Se eu fosse uma organização antiga, que tivesse tudo planejado e tudo dentro do controle, eu falo, nossa senhora, tem alguma coisa errada, né? Na prática, quando eu olho isso aqui, é que realmente eu entendo que a gente está atingindo o resultado na causa, né? Se a gente pegar cada um, eu cortei o abaixo-assinado que foi feito. Esse abaixo-assinado foi feito originalmente para entregar para uma autoridade, né? Para quê? Para ter um melhor espaço, que pudesse se reunir mais frequentemente, para conseguir fazer atividade física, mental e cultural, né? E com a meta de ter saúde integral. Quando eu vejo que eles já estão escrevendo o que a gente quis colocar, a gente está atingindo nosso resultado. E mais do que isso, eles estão atingindo o resultado deles. Eles estão buscando e se mobilizando,
né? E a gente está aqui só fomentando. O nosso sonho é que cada bairro dessa cidade tenha um circuito maioridade, tem um núcleo, e os núcleos vão se formando, e esses núcleos vão tendo apoio nosso, e esse apoio, com o passar do tempo, vai se diluindo, porque não precisa mais. E chega uma hora que eles vão ter tanta autonomia, seja de organização, seja financeira, seja de resultado, seja até de darem as próprias oficinas, que a gente não precisa mais. E essa é a liberdade que a gente busca. Não é o governo que vai dar isso, não é a empresa que vai dar isso, são as pessoas que só conseguem ter isso a partir de um alinhamento, que a gente falou aqui hoje durante o dia todo, né? Um alinhamento tanto de cabeça, de coração, de intuição, né? Isso dá a saúde integral, que dá a possibilidade de realização e de buscar o que elas querem, né? Seja lá o que cada um queira, tá? Então, obrigado, né, pessoal do Núcleo, por ter feito esse abaixo-assinado, que na verdade foi um grande presente para a gente. E a gente está comprometido em, sim, arrumar novos espaços ali. Porque como a gente aí. Como a gente atua em parceria, essas parcerias, essa rede muito ampla, ela é assim, ela é muito delicada. Como é que a gente gerencia isso? Muita gente acaba colocando a gente como um maestro, né, de uma orquestra. Ou seja, tem várias organizações e a gente busca que aquela partitura seja realizada. Isso, na verdade, é o que se fala muito em escolas de administração. A minha leitura é que o nosso trabalho não tem nada de maestria. Tá? É muito bonitinha essa história, mas não é. Por quê? Porque os resultados não são planejados, ou não são realizados do jeito que são planejados. Eles vão, por vezes, muito além, vão, por vezes, de uma forma muito diferente. Então, uma partitura, você sabe o que você vai tocar. Você treina e você toca direito. Se você não treinar, você não vai tocar direito. O maestro, ele conhece todo mundo e faz todo mundo tocar. Isso, para mim, é um modelo antigo de organização. A organização que a gente propõe e a forma que a gente propõe de atuação é justamente muito mais ligado a um carnaval, né? Ou seja, a gente seria um organizador de um grande carnaval de rua de Recife ou de Olinda, né? Por que é isso? Porque de longe parece meio caótico tudo, mas de perto é uma alegria danada. E aquela alegria só se dá se realmente as pessoas estão presentes, estão dispostas e vulneráveis. Estão equilibradas para as novas relações. Se não tiver novas relações, você se fecha. Se você se fecha, você não está vivendo, né? Então, o nosso papel, o que é? Organizar instituições para esses arranjos, que são muito dinâmicos. Organizar pessoas para esses arranjos, que também são muito particulares e dinâmicos. E, com isso, a gente alcançar uma festa, uma alegria muito maior do que qualquer um poderia ter. Então, no fundo, a gente está aqui buscando organizar os blocos, né? Os mini-blocos do carnaval. Quais que são os blocos que passaram por aqui hoje, né? Os blocos que passaram aqui hoje foram o bloco da Via Gutenberg e da Garagem, que se reuniram e falaram assim, vamos fazer esse Lab 60? Né? A gente pega a nossa iniciativa, você pega a de vocês, a gente faz esse negócio junto. Aí chegou o terceiro bloquinho de carnaval, que talvez fosse um de frevo, não fosse um de maracatu, e falou assim, opa, a gente também quer tocar junto, né? Então vamos tocar junto. E daí os três começaram a organizar isso aqui. No decorrer do caminho, todos aqueles palestrantes que passaram por aqui são as diferentes organizações que cada um, no seu trabalho, compõe. Então, um deu o adereço, o outro deu o figurino, e estamos fazendo esse carnaval de hoje aqui. E, por fim, chegaram duas empresas muito grandes e que têm uma consciência para trabalhar com isso. Não é um patrocínio, não é um dinheiro, mas é uma consciência. Eu também quero participar dessa transformação. E assim foi. Isso não daria certo se não tivesse, de novo, pessoas absolutamente comprometidas com isso. Então, tem uma equipe que participou disso aqui, muitos voluntários, sem cachê, muitos empregados, mas que se dedicam de uma forma absurda, né, virando noite para conseguir fazer. Então, isso é um pouco o conjunto de pessoas que, desde palestrante, até grupos musicais, aquilo que a gente teve lá fora, aquilo que a gente teve aqui em cima do palco, até toda a equipe que fez isso aqui acontecer.
Se a gente tivesse hoje o nome de vocês estaria aqui em cima. Então, o que a gente quer é que no próximo ano o nome de vocês esteja aqui em cima e esteja no site. Então, a partir de agora, a gente quer exatamente aproveitar a nossa forma de trabalho da Via Gutenberg, que é essa organização, e esse é o meu compromisso, em como é que eu potencializo isso. Eu tenho duas formas que eu estou me comprometendo em potencializar. Uma forma, fora o que eu já faço lá na Via, uma forma é fazer parcerias com organizações internacionais para trazer tecnologia mesmo, que dê escala para esse trabalho que a gente já está fazendo. Como é que a gente pode trazer consciência de saúde para todo mundo e você ter um monitor? Essas coisas que você pendura no corpo e etc. E que, de repente, você começa a monitorar e você saber exatamente qual que é o gatilho que efetivamente te deixou doente ou que te deixou chateada ou que te deixou animada. Você vai ter aquelas consciências corporais que a gente passou por aqui, as psicológicas e as intelectuais, todas que passaram por aqui. Isso é um compromisso. E o segundo compromisso é o que a gente está fazendo aqui hoje. É o lançamento da Rede 60+. O lançamento da Rede 60+, o que é? Um conjunto de iniciativas que não ficam só hoje aqui parados, fazendo esse grande evento, mas que vão, a partir de agora, trabalhar cada vez mais juntos, criar um momento para esta causa, né? Como é que a gente cria esse momento para essa causa? A gente vê o que cada um está fazendo e junta os trapos, né? No fundo, faz um grande carnaval de Olinda, né? Então, o meu compromisso é pegar a tecnologia social que eu desenvolvi, que está nos meus projetos, transformar isso em grandes projetos que têm escala com tecnologia e, mais do que isso, que com a rede, isso não chega para 17 mil pessoas, isso chega para 17 milhões de pessoas. Nós somos já 24 milhões de idosos no país, 24 milhões de pessoas 60+. 17 mil é muito pouco. Daí a gente pega a Nova Cara, 5 mil é muito pouco. Então, assim, tudo que é muito relevante, que está todo mundo fazendo aqui, ainda é muito pouco. E a gente tem que somar. E isso é a Rede 60+. A Rede 60+, não é de organizações, é de organizações e pessoas. Vocês também fazem parte. Eu quero que vocês se integrem às iniciativas. Eu vi hoje já no corredor pessoas falando, nossa, esse negócio do Wellington falou ali na frente, como é que eu sei? Você não sabe, você faz. Não existe aquilo que ele falou. Então, vamos fazer, né? Então, o Lab 60+, que é o site... Opa, esses aqui são os convites. O Lab 60+, esse site está no ar, tá? Que vai reunir tudo que a gente falou aqui, os vídeos que a gente teve aqui, e mais do que isso, os convites que foram feitos aqui. Esse slide que passou rápido aqui. Então, foram feitos vários convites hoje aqui, e poderiam ter outros tantos sendo feitos por vocês e por outras instituições. Me abordaram no corredor pelo menos umas 5 instituições, veículos e outras organizações. Vamos todo mundo para cá, né? Isso aqui é algo que a gente cria um momento de diálogo, tá? Talvez um tenha uma coisa e outro não tenha, talvez os dois juntos tenham uma coisa maior. Tá? Então, isto é a Rede 60+, que estamos aqui lançando hoje. Estamos Via Gutenberg, Garage, Terceira Idade, todo aquele pessoal aqui. Esse site é o site de conexão. Ainda vão vir várias outras novidades. Algumas que a gente vai trazer e outras que vão nascer, como foi o núcleo da Vila Clementino, que as iniciativas vão ganhando autonomia. Ok? Esse é o Lab 60+, o encontro anual da Rede 60+. Obrigado.